né? E ali ele fala justamente sobre esse ponto. Então, só para a gente ter uma noção do que aconteceu e o que levou o Petro a assumir o poder dentro da Colômbia. O Trump ele não conseguiu ter uma visão clara do que estava acontecendo dentro da administração pública americana no primeiro mandato. Só que agora, depois com tudo que aconteceu, ele se aproximou da Heritage Foundation. A Heritage Foundation fez um trabalho de contra-inteligência, como do Partido das Sombras lá dos Soros. Criaram um projeto 2025. Aí o pessoal percebeu isso, toda a mídia que tá no bolso de alguma forma do Partido das Sombras começou a falar, meteu o pau no projeto 2025. Aí o Trump falou, não tem nada a ver, isso é um projeto de radicais. Um projeto 2025, isso não tem nada a ver com a minha campanha. E a gente olhava as coisas assim, o Trump tá... O projeto 2025 é o plano de governo dele. É tanto que eu e o Lucas Ribeiro, que é um amigo que também trabalha com geopolítica lá da Bahia, jornalista, a gente fez um trabalho no ano passado de analisar os principais pontos da política externa e interna do projeto 2025. A gente anunciou o pessoal, não, o Trump já falou que isso não tem nada a ver, isso é coisa de radical e não sei o que. A gente, mano, tá bom. A gente fez o programa, cara, não deu nada de audiência, escrevemos relatórios, ninguém leu. Aí, mas é bom quando acontece. Aí quando o Trump venceu, o que é o manual do governo Trump que a gente tá vendo? Projeto 2025. Em todas as áreas, geopolítica, Ucrânia, tal. E a gente tá lá, ó, não vai acontecer isso. Aí o pessoal às vezes fala assim, o pessoal do PH Vox fica... Tem um pessoal que se irrita. Esses dias eu vi um comentário que eu achei muito engraçado. Eu tava no Twitter. Aí o pessoal tava criticando a gente, normal, todo mundo é passível de crítica. Não ligo pra isso, né? Você gosta ou não gosta. Só que a gente quebra muito narrativa, quebra muito esperança van, que o pessoal cria, bala de prata, esse tipo de coisa. Não, porque, cara, geopolítica não é linear, cara. E o pessoal acha que sempre tem uma bala de prata, né? O sempre cara tá ferrado lá, ainda o cara fala, não, mas ele vai fazer tal coisa que vai acontecer. Exato, e aí teve um cara que pegou e comentou assim, olha, eu não gosto dos caras do PH Vox, mas eles acertam as coisas no nível que chega a ser irritante. Isso é bom, né? Então, mas por quê? Porque a gente mantém o pé na realidade, cara. Você tem que manter o pé na realidade quando você vai analisar a geopolítica. Relações internacionais e tudo isso. É óbvio que eu tenho uma coisa que eu sou contra, que tem muito pessoal que... Tem outros colegas que eu respeito muito, que fazem análises de relações internacionais e geopolíticas, eles olham tudo pelo viés econômico e do mercantilismo e muitas vezes deixa a questão ideológica de lado. Eu já não faço isso, eu trago a carga ideológica nas minhas análises. E acho que isso possibilita enxergar algumas coisas mais longe, mas não é uma carga de esquerda e direita. Sim. Isso não cabe em geopolítica, esquerda e direita. Você tem que olhar as coisas numa visão a partir de revolução e contra-revolução. E você vai ter revolucionário de direita, você vai ter revolucionário de esquerda. Sim. Entende? Então, isso é um ponto essencial para você olhar as questões geopolíticas. Por isso que a gente... Não é que a gente quer acertar porque a gente é bonzão, não. Porque a gente aplica isso aqui, cara, independente do que a gente tenha de crenças pessoais ideológicas ou de visão de mundo. Você tem que se render aos fatos. Verdade. Então, se você pegar, por exemplo, de março a maio, você vai olhar vários programas eu fazendo críticas às posições que o Trump estava tomando nas relações exteriores. E eu apontava, o problema está nessa ala, o caso de fulano A, ciclano B, dentro da administração dele, tal. Cara, e a galera mete o pau, vocês são anti-Trump, aí fica aquela coisa, né, e xinga e etc. E aí, de repente, esse pessoal começou a fazer caquinha, começou a fazer cagada externa, e a gente tava apontando isso. E aí o Marco Rubio começou a ascender dentro do governo e as relações exteriores dos Estados Unidos fez assim, ó, mudou. Aí, de repente, agora vocês estão elogiando o Trump, mas vocês eram... Não, cara, eu tô fazendo análise. Antes estava ruim, agora tá melhorando. Tá né? melhorando. Por quê? Porque essa ala começou a perder força. São vários os fatores que quem assiste lá o PH Vox vai vendo. Você vai acompanhando como uma série, cara.
Você vai ver Todo dia tem novidade. Você vai vendo os desdobramentos, cansa de ver, ó, vocês lembram quando eu falei isso aqui? Então vamos ligar esse ponto, não sei o quê. As coisas vão se desenrolando e governo não se faz com uma pessoa só. E o projeto 2025 é um manual de instruções embaixo do braço do Trump. Ô, Paulo, e o Trump, ele... Pode tomar água, Paulo. A galera tá acompanhando a gente aqui. Deixa seu like, deixa sua pergunta aqui também. Siga lá o PH Vox no YouTube que você já vai entender tudo. O Trump, ele tá de olho mesmo no Lula, no Maduro e no Petro, né? Cara... Ele tá querendo... Tá bem de olho ali em todos esses daí? Tá, e isso é mais do que o Trump, é uma ação do Marco Rubio mesmo, tá? O Marco Rubio que o Marco Rubio, secretário de Estado, ele é filho de cubanos, né? Então ele é um cubano, americano, cubano-americano, como você preferir, e ele tem muita experiência e entendimento de como as coisas funcionam dentro da América Latina, tá? E isso é uma visão muito clara que ele tem. E... ele tem um projeto do Donald Trump, tá? Que estava ali dentro do projeto 2025 também, de um enfrentamento. São três enfrentamentos principais que os Estados Unidos têm na América Latina. Tá? Primeiro, a infiltração russo-chinesa, a russa na questão militar e a chinesa econômica nos países da América Latina. Que é a questão da doutrina Monroe, que na primeira vez que eu vim aqui eu expliquei, né? E tudo mais. Você tem a questão... que eles não nomeiam assim, mas de maneira para a gente explicar aqui, o Foro de São Paulo tem 4 países principais que coordenam tudo isso, a Cuba, Venezuela, Brasil, Nicarágua. Tá? Esses são os principais. E o México. Tá? A Nicarágua perdeu um pouco... Historicamente, a Nicarágua é mais importante que o México, mas o México a gente pode colocar no lugar da Nicarágua aqui, o terceiro fator, que esses países ajudam na questão da imigração desenfreada, não os países, os governos, mas aquelas pessoas que são ligadas ao Foro de São Paulo que estão ali. A questão da imigração desenfreada, né? E o tráfico de drogas. Então, e o tráfico de drogas é o que sustenta as bases, tudo isso, principalmente do Foro de São Paulo. Tá? Lá no meu livro, né, o Foro de São Paulo e a Pátria Grande, tem várias explicações históricas, né, de ações e tudo mais sobre essas questões. Então, essa guerra contra as drogas que o Trump está fazendo, na verdade, também é uma guerra contra os narco-estados. Só que, diplomaticamente, o que o Trump está fazendo? Ele está categorizando os líderes que têm ligação com o crime organizado e com os cartéis de drogas como chefes desses cartéis. E que alguns, de fato, realmente são. Então, na semana passada, a gente até comentou que o Trump tinha aplicado uma sanção tirando o visto de 50 políticos mexicanos, né, naquele dia. Ele categorizou o Maduro como o chefe do cartel de Los Soles. E ele está preparando, tá assim, cada vez mais evidente que a possibilidade é muito alta, não vou cravar que vai acontecer, mas é muito alta, de uma ação militar contra a Venezuela. Só que não é contra o Estado Venezuela. O entendimento que ele informou pro Congresso americano que eles estão combatendo um cartel, que é o cartel de Los Soles, chefiado pelo próprio Maduro. Né? E é tanto que agora ele está numa outra guerra com o Petro. Né? No domingo, o Donald Trump ele soltou uma nota pública na rede social dele, o Truth, acusando o Petro de ser um facilitador do crime organizado e dos cartéis de drogas dentro da Colômbia. Suspendeu a cooperação financeira e militar histórica que existe entre a Colômbia e os Estados Unidos, desde a época dos cartéis de Medellín, Cali, etc., né? Suspendeu esse apoio, porque ele falou que era dinheiro que estava sendo roubado do contribuinte americano. O Pablo Escobar ia se dar bem, então, se ele fosse dessa época, né? Exatamente, se daria bem. Porque o Petro, ele é um ex-guerrilheiro do ELN. Então, ele já não é... Isso daí que eu ia falar, assim, todo mundo fala que ele já vem dessa parte de guerrilha. Uhum. Então, não tipo assim, todo mundo já sabia mais ou menos, né? Mas não tinha provas, é isso? Não. Na verdade, aconteceu uma fratura dentro da Colômbia, né? O Álvaro Uribe, que é considerado um dos maiores presidentes da Colômbia, porque ele conseguiu de vez, né, limitar muito o poder das Farc, não conseguiu acabar, mas ele conseguiu
de certa forma, controlar muito a Colômbia sem se render às guerrilhas, né? E ele teve uma mão de ferro, ele tinha uma aprovação muito grande. E o vice dele era o Santos, né? Da família Santos, Carlos Santos, que é uma família muito tradicional dentro do império de mídia dentro da Colômbia. E um membro dessa família, que não foi o vice dele, foi ali indicado para ser o sucessor dele. Ele apoiou tal, e o cara vence a eleição, o Santos. Só que foi ele que começou com a questão da pacificação de direita, tal, começou com a questão do processo de paz com as Farc. Contra a maioria da opinião pública, contra o próprio Uribe, e fizeram um referendo do processo de paz, que foi inclusive mediado por Cuba, olha só, para transformar as Farc num partido político, eles deporem as armas. Foi a referendo público, o povo votou não quiseram um acordo, só que o Santos foi lá e ainda assim bancou, mais ou menos o que aconteceu com o referendo das armas aqui no Brasil em 2006. E avançou mesmo contra a vontade popular. E aí nós tivemos depois, né, ele na Colômbia não tem reeleição, ele aproveitou ainda que ele no primeiro mandato ele não se mostrou tanto, conseguiu mudar a Constituição, colocou a reeleição. Depois que ele foi reeleito, aí ele avançou de vez com o processo de paz. Ele depois tem envolvimento dele em questões da Lava Jato, tá? Recebimento de propina de empresas ligadas ao Foro de São Paulo, do Lula, da Dilma aqui do Brasil, né? E ainda assim, tá? Ele não... Aí o pessoal, o parlamento foi lá, fez alteração, não vai ter mais reeleição, acabou. É um mandato só aqui na Colômbia de 5 anos. Ok. E aí nós tivemos outro candidato de direita que venceu, tá? Na Colômbia. E qual foi o plot principal da campanha dele? Eu vou reverter o processo de paz com as Farc. Quando ele chegou lá, ele olhou o tamanho do problema jurídico que tinha com a Suprema Corte colombiana e tudo, que as coisas estavam, falou, pessoal, todo mundo não vai dar. E assim, o narco-estado aparelhou tudo? Não o narco-estado, mas o processo foi muito bem amarrado dentro das instituições colombianas, que para ele o custo político seria muito grande para ele fazer isso. E deixa eu só pegar aqui agora o nome do presidente colombiano, o nome dele, só para não ficar informação manca aqui. Peraí. Eu quero deixar aqui vamos lá. Presidente, o Ivan Duque, o antecessor do Gustavo Petro, foi o Ivan Duque. O Ivan Duque, ele era um presidente mais à direita, combatia a Venezuela, ele não teve assim, envolvimento em escândalo de corrupção. Eu tenho relatado no meu livro, teve uma grande denúncia que eles fizeram, que o ministro da defesa dele falou que a Rússia estava fazendo espionagem do exército colombiano e brasileiro através da Venezuela. Isso foi uma crise gigantesca, quase deu conflito militar entre Colômbia e Venezuela, e aqui no Brasil ninguém falou disso, cara. Ninguém fala nada. Isso foi aqui em 2021, 2022, virada de 2021, 2022. A Venezuela chegou a mover tropas para a fronteira da Colômbia. Quase que teve uma guerra. E em pleno governo aqui do Jair Bolsonaro, o exército estava sendo inspecionado pelos russos e infiltrados dentro do Itamaraty estava lá levando o Bolsonaro para a Rússia e colocando, não, fala que ele é conservador aí, fertilizante. Tal. Precisamos do fertilizante. E precisava mesmo, não é um problema, mas você não precisa fazer o que foi feito através do Itamaraty. E o próprio Bolsonaro depois, tem uma entrevista dele pro Pavinato, dia 17 de janeiro desse ano, para a Oeste Brasileira, lá o Bolsonaro fala o quanto ele foi enganado dentro do Itamaraty pela cúpula militar. Caraca. Foi bem no dia que é só assistir o Faroeste Brasileira no dia que o Alexandre de Moraes não entrega o passaporte dele para ir para a posse do Trump. 3 dias antes da posse. E aquela entrevista do Bolsonaro é maravilhosa, porque ele entrega várias coisas que às vezes a militância não quer enxergar, né? E ali ele fala justamente sobre esse ponto.
Então, só pra gente ter uma noção do que aconteceu e o que levou o Petro a assumir o poder dentro da Colômbia. Esse desgaste da direita não conseguir cumprir as promessas. Então, o Petro, ele venceu porque a direita falou, pô, tá, eleição, os caras estão aí. Teve muita abstenção de votos na última eleição. E isso fez o Petro vencer. A esquerda, ele já tinha sido prefeito de Bogotá e tudo mais. Então, ali na região central, né, do núcleo do poder dentro da Colômbia, ele teve poder e ele subiu. E o cara é um radical, tal qual. O padrinho político que ensinou os processos ali, tudo, no dia a dia para o Petro foi o Hugo Chávez. Então, da onde o cara vai, né? Exato. Então, assim, para você ter uma noção, o Petro, o que ele fez na ONU? Saiu lá do prédio da ONU, pegou um megafone, subiu num palanquezinho com o Roger Waters com a mãozinha assim no ombro dele, foi uma coisa mais gay que você possa imaginar. O Roger Waters, o ex-vocalista do Pink Floyd, ele pegou o megafone, começou a meter o pau no Donald Trump, incitar o exército americano a não seguir as ordens do presidente americano e falar contra a luta contra as drogas. Com o megafone em Nova York, cara. Nossa, o sujeito, ele é louco. Louquíssimo. Detalhe, com Rolex no pulso, tá? É, com a coisa mais capitalista. Capitalista. Mas ele... Quando ele voltou, o Trump revogou os vistos dele, até o visto diplomático. Nossa. Nos Estados Unidos você não entra mais. Cara, como é que um presidente de um outro país entra dentro dos Estados Unidos e atiça o exército pra fazer um motim contra o próprio governo? Tá certo, ele fez certíssimo, né? Então, assim, ele é contra a luta contra... Tem um vídeo que é sensacional do Petro, tem uns 2 meses. O pau tá torando ali pro Maduro, né? Então, o Lula e o Petro começou a colocar a barba de molho. Não, vamos falar aqui que a gente tá criando uma força-tarefa para combater as drogas na fronteira e tal. Aí fizeram uma reunião, acho que foi em Manaus. Foi ali, acho que foi em Manaus, se eu não tô enganado da cidade. Mas é só pra inglês ver. Só pra... Não, e aí fizeram... Aí, cara, estão lá lançando e o Lula faz o discurso dele, aí tá as comitivas dos 2 países e tal. Aí vai o Petro fazer o discurso dele. Cara, o Petro começa a falar contra a luta de combate às drogas. Nossa Ele, cara, aí você vai pegando assim a cara do Lula, do todo o pessoal do PT que tá assim, tipo... Meu, calma, a gente tá tentando tipo, acalmar calma a boca, cara! Cara, é muito engraçado. Porque o Petro mostra que aquilo ali é só uma... É só algo pra inglês ver, como você falou. E assim, você começa a reparar na cara da comitiva do PT que tava ali, do governo brasileiro, os caras ficam tipo... Cara de poker face, tipo, o que esse cara tá falando?